Olá, no ar mais uma edição do Band Entrevista. Obrigado pela sua companhia em mais uma semana. Hoje o assunto é cultural. Desde o início deste ano, a obra do escritor taubatiano Monteiro Lobato passou a ser de domínio público. Isso significa, por exemplo, que tudo que ele publicou na primeira metade do século passado fica livre para uso comercial. Um exemplo disso é a reedição de livros sem o pagamento dos direitos autorais. Mas e os personagens de Lobato? E o Jeca Tatu? E os integrantes do sítio do Pica-Pau Amarelo? O que pode acontecer com as reinações de Narizinho? Para falar sobre isso, o programa recebe o professor Luzimar Goulart Gouveia, que é mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, além de professor de Literatura Portuguesa e Literatura e Cinema na Unital, e também de Comunicação e Expressão na FATEC de Bragança Paulista. É também escritor, autor de 2 livros de poemas e do livro Monteiro Lobato, Mazzaropi e o Imaginário Caipira. Ao meu lado, para o programa, o jornalista Elcio Costa. Obrigado pela presença, Elcio, mais uma vez. Professor, obrigado pela presença. Apesar de popular, principalmente aqui no Vale do Paraíba, né? Não há quem nunca tenha ouvido falar de Monteiro Lobato. A obra dele em si, para se ter acesso, ela não é barata, o livro é caro no Brasil, é uma triste realidade. Com essa mudança, os 70 anos da morte de Lobato, permite que a partir do ano subsequente a literatura entre em domínio público. Isso pode popularizar um pouco mais toda a obra dele, adulta e infantil? Sim, pode popularizar. Já está disponível, né, em sites de domínio público a partir de agora de janeiro. Eu já fiz essa verificação. Então, isso é um primeiro caminho, né, a obra poder circular pelos meios eletrônicos, uma série de editoras fazerem diversas edições mais baratas, o aproveitamento das personagens em outras construções literárias, né, no caminho da intertextualidade, uma atualização, né, dessas personagens, daquele universo do Monteiro Lobato, né, ele sendo transposto para a atualidade. Tudo isso certamente vai popularizar a obra. Porque o direito autoral era um obstáculo e isso tem um valor considerável, principalmente no que se investe na cultura no Brasil. Sim, inclusive uma questão econômica aí, né? Quando eu tenho só uma editora, ela que determina o preço, ela que determina a qualidade das edições, né? Se ela fez uma opção por uma linha editorial um pouco mais refinada, esse livro vai sair caro, né? Então, a partir de agora, por exemplo, abre-se a possibilidade de releituras, inclusive, por exemplo, Reinações de Narizinho em História em Quadrinho, por exemplo, ou uma adaptação da obra dele para cinema, como ocorreu, por exemplo, com Machado de Assis, quando os direitos autorais também caíram e a obra dele ganhou outras leituras. Isso ganha o cidadão, ganha a sociedade. Sim, ganha, profundamente ganha. Porque esse acesso, né, estava restrito à edição, as edições só aconteciam de acordo com o interesse de uma única editora, né? Se ela entendeu economicamente que aquilo não está viável, né, ela não reedita. E agora com uma possibilidade, né, de 5, 10, 15, 20 editoras se interessarem, porque ele é um autor que suscita interesse. Só que o acesso era muito mais difícil. Tudo isso só vem contribuindo. Agora, a obra de Lobato é extremamente rica, seja ela a obra adulta ou a obra infantil. Agora, ele é um escritor conhecido, a obra dele é conhecida ou simplesmente as pessoas ouvem falar e acham que conhecem? Os personagens são conhecidos, né? Ou simplesmente as pessoas leem a obra mais pelo ouvido, por exemplo? Eu acho que tem 2 momentos dessa recepção da obra do Lobato. As pessoas da nossa idade, né, Elcio, né, que chegaram a ler, de fato. E um outro público, um pouquinho mais jovem do que nós, até esse público contemporâneo, que conheceu Monteiro Lobato pela televisão. Né? Então é um conhecimento indireto, né, de uma adaptação feita. Quem fruiu a obra, né, na leitura conhece Monteiro Lobato. Quem fruiu a obra via adaptação de televisão conhece outra obra. Quer dizer, há uma parcela que conhece de fato e há uma outra parcela que conhece um pouco mais indiretamente.
né, a força da literatura, que é o produto do Lobato, não chegou necessariamente para esse público que conhece a versão televisiva, né? Agora, a questão dessa liberdade, tem um limite, professor? Até onde pode ir agora? Olha, a gente vai fazer um pouquinho de futurologia aqui, né? Mas não há um limite. Eu acho que perderam-se todos os limites, ainda bem, porque essa releitura, como o Elcio falou, ela abre, né, ela se abre para muita coisa, né? Dá para você fazer exercícios de imaginação. Por exemplo? Mangá, por exemplo, é um. Imagina a Emília no mangá, né? Seria interessante. Seria interessante, né? Um Jeca Tatu das trevas no mangá. Né? O fundo arcaico de nós mesmos, né? Eu estou pensando num dos climas, num dos aspectos do mangá. Mas, por exemplo, eu gostaria de escrever uma obra em que eu colocaria o Monteiro Lobato como personagem, ele viajando para a Argentina, com os seus personagens, ele se encontrando com a Mafalda do Quino, se encontrando com o Quino, a Mafalda conhecendo a Emília conhecendo a Mafalda, uma mistura explosiva aí, né? E as duas juntarem a sua acidez, juntarem a sua crítica nos seus atrevimentos para discutir a América Latina. Tá? E a Argentina tem um fundo disso, né? O Lobato foi exilado, ficou exilado. Foi exilado lá, exatamente. Exatamente por isso essa viagem à Argentina. E viagem, né, às nossas nevralgias políticas todas, que são muito próximas, né? Os tipos de governos que estamos tendo, quantas coisas podem ser possíveis. Se a Emília fizesse comentário político, então não sobrava pedra sobre pedra. Não. Nenhum poço de petróleo sobraria. Né? Agora, professor, talvez essa questão do domínio público possa fazer com que as pessoas leiam mais. O brasileiro ainda lê pouco? Lê pouco, lê muito pouco. Né? Eu acho que vai haver uma abertura para o texto literário de novo. Né? Para o texto literário, porque há muitas editoras interessadas nesse negócio, certo? Há muitas editoras, todo mundo está querendo ganhar dinheiro, todo mundo quer vir na esteira de Monteiro Lobato, certo? Mas ainda se lê muito pouco. Eu testemunho pelos alunos que eu recebo, algumas alunas que eu recebo atuam, né? Eu dou aula num curso de letras, algumas alunas já atuam no magistério, e eu vejo que, e eu vou falar particularmente em Taubaté e em Monteiro Lobato, eles não vêm com a leitura de Monteiro Lobato, certo? E Monteiro Lobato ele tem um valor de uso em Taubaté e na região, é uma moeda, né? Todo mundo cita Monteiro Lobato, todo mundo fala, todo mundo fatura em cima de Monteiro Lobato, há uma infinidade de eventos, né, de logradouros públicos, praças, mas as pessoas não leem, né? Taubaté e a região está perdendo uma oportunidade muito grande de ter acesso a essa obra. Essa obra não é uma obra necessariamente só infantil, tá? Eu acho que o público hoje teria dificuldade para ler essa obra também, então há coisas controversas aí. E nós vamos voltar, professor, nesse assunto rapidinho, depois do intervalo. O Band Entrevista precisa dar a primeira parada. A gente volta para falar mais sobre essa passagem para domínio público da obra de Monteiro Lobato e as consequências disso. Até já, sai daí.